Olá pessoal, tudo bem? Eu queria começar esse episódio 10 agradecendo, dizendo que eu estou muito feliz, apesar de ser apenas 10 episódios, né? Tirando aí os quadros de curiosidade. O Agentes da História chega ao seu 10º episódio da primeira temporada. E eu queria agradecer aqueles que estão acompanhando, que estão dando apoio para este empreendimento, né? Para que o programa continue. E você que é meu aluno ou mesmo aluno de outras escolas, se ainda não segue aqui o canal, por favor faça isso, acompanhe, participe, comente, recomende e dê sugestões também, que eu fico muito feliz aqui em seguir e levar em conta aqui a opinião de vocês. Então neste episódio 10 nós vamos tratar aqui de um assunto que chama muita atenção da galerinha quando chega ali no 9º ano, que é o nazismo na Alemanha. Barra pesada, hein? Mas vamos lá. Para entender isso, precisamos relembrar aqui, né, que a situação da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial ficou muito difícil. De acordo com o Tratado de Versalhes de 1919, os alemães foram assim os grandes culpados pelo acontecimento da Primeira Guerra Mundial e eles deveriam assim indenizar os países prejudicados, pagando-lhes grandes somas em dinheiro. Então vamos pontuar aqui como é que ficou um pouquinho a situação da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. A economia e a sociedade viviam uma grande crise e experimentavam um governo liberal, parlamentar, que foi implantado desde o fim da guerra, quando republicanos organizaram e deram um golpe, derrubando a monarquia. Foi instalado então o Segundo Reich, ou Império Alemão, tornando a cidade de Weimar a capital da nova República Alemã. Durante a República de Weimar, então, de 1919 a 1933, a vida política da Alemanha foi agitada por partidos e grupos políticos que variavam entre esquerda, socialistas e comunistas, e os mais conservadores, os grupos paramilitares, ultranacionalistas e monarquistas. Também em 1919, Rosa Luxemburg, uma socialista alemã de origem judaica, e Karl Liebknecht lideraram uma revolução denominada espartaquista, tentando tomar Berlim, capital da Alemanha, para implantar um governo popular e socialista. Mas o movimento foi sufocado e seus líderes assassinados. Durante os anos de crise da década de 1920, o movimento operário se fortaleceu, atuando cada vez mais na Alemanha, e a ameaça do socialismo, procedente da União Soviética, preocupava os grupos mais conservadores da sociedade, os burgueses e a classe média alemã. Também em 1919 formou-se na Alemanha o Partido Operário Alemão, de extrema direita, tendo mais tarde seu nome trocado para Partido Nacional Socialista Operário Alemão, ou Nazis, a sigla. Partido Nacional Socialista Operário Alemão, os nazis. Em seu programa eram considerados inimigos da Alemanha os judeus, os marxistas, os estrangeiros, prometiam trabalho para todos os cidadãos, não reconheciam as decisões do Tratado de Versalhes, pregavam a ideia de uma grande Alemanha que se reconstruiria com a união do povo alemão, tornando-se a maior nação do mundo. O crescimento do partido nazista foi espantoso realmente, atraindo adesões daqueles que viam em seu programa político a salvação para os alemães, não importando os meios empregados para tal. Adolf Hitler, até então um ex-militar sem maior expressão no cenário político, estava afiliado desde sua formação, e a suástica, a cruz gamada, era a insígnia usada na bandeira, símbolo do nazismo. Bom, o período que se estendeu de 1924 a 1929 foi de maior estabilidade para a economia alemã, graças ao apoio financeiro dado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra para sua reconstrução, sendo, no entanto, palco de disputas entre partidos e grupos com posições ideológicas e políticas antagônicas. A crise de 1929, também, que se abateu sobre o mundo capitalista, não poupou a Alemanha, obviamente. Pelo contrário, afetou diretamente e aprofundou sua situação de crise e instabilidade na medida em que foi cobrada por seus credores, aumentou o desemprego e as falências e ocorreu o declínio da produção agrícola e industrial.
Esta situação aumentou ainda mais o antagonismo entre os grupos políticos também, fortalecendo os partidos extremistas, tornando-se comum os conflitos entre comunistas e grupos paramilitares de direita, principalmente os nazistas, sendo estes, nesse período, financiados pelos grandes empresários, temerosos de uma revolução comunista e tendo a pequena burguesia participando de suas fileiras. Na República de Weimar, sob regime parlamentarista, o poder legislativo encontrava-se nas mãos do parlamento, sendo dirigido pelo chanceler, o primeiro-ministro. Nas eleições realizadas em 1932, Hitler foi escolhido como chanceler pelo Partido Nazista, dando início ao processo de nazificação da Alemanha. Em muito pouco tempo, o Führer, Adolf Hitler, iniciou então o Terceiro Reich, ou Terceiro Império. A nazificação da Alemanha implicou na organização de um Estado fascista, portanto autoritário, na eliminação dos opositores, considerados inimigos da Alemanha, e na condução do povo alemão, de raça ariana, ao ideal da grande Alemanha. Para isso, o Partido Nazista e seus líderes, sendo Hitler seu chefe maior, contaram com o apoio do grande capital alemão, que lhes permitiu montar uma verdadeira máquina antissemita, anticomunista e antiliberal, e conduzir a Alemanha para uma revanche, a Segunda Guerra Mundial. Os demais partidos foram fechados, foi proibido o direito de greve e os sindicatos passaram a ser controlados. A Gestapo, polícia secreta do Estado, caçou e enviou opositores para os campos de concentração, construídos em todo o território alemão. A imprensa foi censurada e todos os meios de comunicação passaram a ser controlados pelo Estado, possibilitando desta forma desenvolver o programa, a propaganda oficial, dando ênfase a temas nacionalistas, de exaltação da Alemanha, racistas, defendendo a superioridade de uma suposta raça ariana, da qual teria sido a origem de parte do povo alemão. Em 1939, a Alemanha estava reconstruída em seu potencial industrial, particularmente de guerra, desconsiderando assim totalmente o Tratado de Versalhes. Passou a empreender uma política exterior de aproximação com outros países, como a Rússia e a Itália, formando assim alianças e pactos de apoio mútuo, ao mesmo tempo planejando invadir a Polônia, o que ocorreu em setembro de 1939, dando início à Segunda Guerra Mundial, que vai durar de 1939 a 1945. Bom, o tema Segunda Guerra Mundial vai ficar para outro episódio. Agora vamos voltar nossa atenção para falar um pouco da biografia do líder da Alemanha nazista, que foi Adolf Hitler. Mesmo antes de estudar o conteúdo, a maioria dos alunos diz ter uma noção ou sabe alguma coisa sobre este homem, sobre Hitler. Isso porque ele marcou a história de forma muito negativa. Hitler, que era austríaco, perdeu os pais enquanto era um adolescente. A morte de seu pai colocou fim a um grande problema para Hitler, que era a questão da sua carreira. O pai de Hitler queria que seu filho seguisse a carreira de funcionalismo público. Hitler, no entanto, tinha outro desejo para sua vida, e depois que sua mãe também morreu, mudou-se para Viena. Nesta cidade, ele tentou ingressar na Academia de Belas Artes, mas fracassou por 2 vezes. Ele também tentou tornar-se arquiteto, mas não teve sucesso. Em Viena, viveu como um desocupado, não fazendo questão de conseguir um emprego para sobreviver, pois sua renda vinha principalmente da pensão deixada por sua mãe. Em 1913, Hitler também teve acesso à herança que seu pai deixara. Em posse desta nova renda, decidiu mudar-se para a cidade de Munique. Aos conhecidos, ele justificou a sua ida à Baviera para ingressar na Academia de Artes de Munique. Uma vez estabelecido em Munique, Hitler continuou levando a mesma rotina de desocupado que tinha em Viena. No entanto, sua vida mudou drasticamente quando estourou a Primeira Guerra Mundial em 1914. Com a guerra, Hitler, carregado de sentimento patriótico, alistou-se no exército alemão. No exército, chegou a ser apenas um cabo e desempenhou o papel como mensageiro. Sua função era levar então as mensagens do posto de comando para os comandantes no fronte de batalha. A experiência na guerra também moldou parte das visões radicais do austríaco, e depois que os alemães foram derrotados,
Hitler envolveu-se com movimentos de extrema-direita. Quando a Alemanha rendeu-se em 1918, Hitler estava internado na enfermaria em consequência de um ataque de gás de mostarda. Ele nunca teria aceito a derrota alemã e daí em diante abraçou teorias conspiratórias acerca disso. A mais conhecida delas era a da punhalada nas costas, que falava de uma conspiração de socialistas e judeus responsáveis então por sabotar a Alemanha na guerra. Depois da Primeira Guerra Mundial, a situação da Alemanha tornou-se crítica, conforme vimos. E as teorias conspiratórias e a ação dos grupos de extrema-direita disseminaram violência no território. A Alemanha tornou-se uma democracia liberal, chamada República Weimar, e a partir daí Hitler começou a engajar-se e a crescer politicamente. Foi ascendendo no cenário político alemão por meio de seu discurso radical, que se voltava para certos grupos da sociedade alemã, principalmente judeus, os social-democratas e os comunistas. Em 1919, Hitler ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães e em poucos anos tornou-se uma pessoa importante dentro dele, mas também entre os radicais da extrema-direita. O partido de que Hitler fazia parte era de extrema-direita alemã e possuía um discurso nacionalista, antissemita e antimarxista. Em fevereiro de 1920, o partido mudou seu nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Nazis, a sigla em alemão. Em 1923, tornou-se conhecido nacionalmente por envolver-se no putsch da cervejaria. Esse acontecimento consistiu basicamente em uma tentativa de golpe realizada pelos nazistas na Baviera. O golpe fracassou e Hitler acabou sendo preso e permanecendo 1 ano na cadeia. Nesse período, ele organizou a ideologia nazista num livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta em português. Depois que ele saiu da prisão, assumiu a liderança do nazismo e tomou a frente dos movimentos nacionalistas de extrema-direita na Alemanha. A partir daí, Hitler procurou ampliar a popularidade do nazismo na Alemanha. Para isso, começou a desenvolver ações para divulgar as ideias nazistas entre diversos grupos da sociedade, tais como médicos, juristas, professores, mulheres, estudantes e, claro, aqueles trabalhadores empobrecidos. O nazismo também começou a tornar-se popular entre as classes do campo, e o crescimento do partido fez com que a saudação Heil Hitler, ou Salve Hitler, em português, fosse popularizada. O crescimento do nazismo sob a liderança de Hitler ficou patente pelos resultados eleitorais. Em 1932, os nazistas conquistaram 230 assentos no parlamento alemão. Assim, o partido nazista tornou-se o maior da Alemanha. Em 1932, Hitler conseguiu sua nacionalidade alemã, e isso lhe permitiu concorrer à eleição presidencial naquele país. Nessa eleição, Hitler concorreu contra o presidente em exercício, Paul von Hindenburg. No primeiro turno, Hitler recebeu 30% dos votos e no segundo 37%. Ele perdeu, mas sua expressiva votação deixava claro a forte posição do partido e difundiu mais ainda a propaganda nazista pela Alemanha. A derrota acabou revertendo-se em vitória para os nazistas, uma vez que a forte pressão popular sobre Hindenburg fez ele nomear Adolf Hitler como chanceler da Alemanha. A ascensão de Hitler marcou o início da jornada alemã rumo ao totalitarismo. Nomeado como chanceler, Hitler atuou abertamente para se consolidar como figura absoluta na política alemã e agiu para acabar com tudo que fazia oposição a isso. Em fevereiro de 1933, os nazistas então tiveram a desculpa perfeita para iniciar a sua guinada autoritária, o incêndio do Reichstag, ou o parlamento alemão. Os poderes de Hitler ampliaram-se muito em 1934, quando o presidente da Alemanha, Hindenburg, faleceu aos 86 anos. A morte do presidente fez Hitler mobilizar os ministros alemães a aprovarem a lei sobre o chefe de Estado do Reich alemão. Com isso, Hitler absorveu os poderes presidenciais e passou a ser chefe de governo e de Estado, possuindo poderes ilimitados, tornando-se assim definitivamente o Führer da Alemanha nazista.
Bom, o restante dessa trajetória nós abordaremos no episódio que vai tratar do tema Segunda Guerra Mundial. Para encerrar, eu queria aproveitar esse episódio 10 e deixar aqui um grande abraço, um salve para a galera do 9º ano A, B, C e D, que é a minha regência esse ano de 2021, que tem acompanhado aí o podcast, tem sido os primeiros a se beneficiarem deste episódio, em especial agora do nazismo, que a gente está vendo aí no segundo trimestre. Mas também um abraço aí para a galera toda da Escola Laci Flores, bem como também todos aqueles que acompanham o podcast, seja no Spotify, no Google Podcast, no YouTube ou no blog agentesdahistoria.blogspot.com. Acompanhe aí, galera, dá aquela força, aquele like, ok? Um abraço a todos, fui!